cotidiano e o Diário da Saúde. E nós hoje no nosso Diário da Saúde vamos falar de cirurgia plástica do nariz, que é a rinoplastia. Uma nova técnica de rinoplastia mantém a harmonia e cria mais conforto na respiração. E nós vamos falar então com o Dr. Érico Oliveira, que é cirurgião plástico. Dr. Érico, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Luísa, é um prazer. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Doutor Érico, uma novidade nessa área é sempre muito bem-vinda, né? Porque ainda mais quando é uma cirurgia plástica no rosto, ela afeta ainda mais a pessoa, né? Exatamente. Outras partes da cirurgia plástica não tem tanta evidência que nem o rosto, que é o teu cartão de visita, né, do seu dia a dia. É. E, bom, cirurgia de nariz, quando é que ela é indicada? Então, cirurgia de nariz, ela é indicada, primeiramente, quando você tem um problema respiratório, tá? E na plástica é muito voltado para a parte estética, quando você não tem uma harmonia com o seu rosto. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande para a cirurgia de nariz, não estigmatizar o paciente com aquele nariz de cirurgia plástica. E também não perder as características do paciente. Características étnicas, características raciais, culturais. Isso é muito importante na cirurgia moderna da rinoplastia. Então não se trata só de diminuir o tamanho do nariz ou estreitar o nariz, são muitos os fatores, né, que têm que ser considerados antes de fazer uma cirurgia plástica no nariz, né, doutor Érico? Exatamente, Luísa. Hoje, a cirurgia plástica, a gente costuma falar, da década de 90 para cá, tem uma frente buscando uma filosofia que chama filosofia estruturada na cirurgia de nariz. E nela, você não tem uma preocupação só, exatamente isso que você falou, de aumentar e diminuir o nariz, mas sim de harmonizar e trabalhar junto com a parte funcional, com a respiração do nariz, que é o principal papel dele. E é interessante porque às vezes a gente pensa que, você olha o rosto de uma pessoa, o corpo de uma pessoa e pensa, nossa, se fosse eu, fazia uma plástica naquele nariz, né? Mas às vezes aquele nariz não está incomodando em nada a pessoa, né, doutor Érico? Uma vez até um entrevistado contou uma piada, assim, né, falando que você pensa, entra a pessoa com aquele nariz totalmente desproporcional ao rosto e tal, e ele fica feliz da vida. Aí quando ele fala, não, então a senhora veio aqui para a gente ver o nariz? Não, doutor, é que o meu dedinho mindinho do pé me incomoda muito. Exatamente. Infelizmente, a gente ainda vê isso daí, e não é só piada, né? Tem algumas pessoas são tendenciosas, né? Mas assim, o fato da cirurgia é cirurgia, né? A cirurgia é uma coisa importante e tem que ter indicação e tem que ter critérios para ser operado no nariz. Ainda mais no nariz, é uma cirurgia que não pode ter erro, porque é uma cirurgia que está na sua face, não tem como esconder um nariz mal operado. Tá, um nariz que não está funcionando, você não vai respirar bem, você não vai viver bem com ele. É verdade. E aí, o que tem de novo nessa técnica, doutor Érico? Então, hoje, a técnica mais moderna que tem de nariz, que é uma tendência atual, ela está crescendo ainda no Brasil, poucas pessoas realizam isso, é a técnica estruturada. O que é a técnica estruturada? A grande diferença é que tem uma preocupação maior por uma cirurgia que você vai ter uma resolução dela, você vai ter uma participação diferente do paciente. Por exemplo, a gente começa na consulta. A consulta não tem mais aquele negócio, meu nariz é grande, pequeno, eu quero um nariz maior e menor. Porque isso é muito subjetivo. Então a gente tenta passar do subjetivo para o objetivo. Por exemplo, o que o paciente acha que ele quer um nariz menor, o que é o menor na cabeça dele e na minha cabeça? Então a gente começa a cirurgia com uma simulação, tá? Uma simulação por vídeo, uma simulação onde o paciente vai participar e a gente consegue entrar num acordo, eu consigo entender aquilo que ele acha do nariz pequeno, o que seria um nariz para ele, e eu pego desde os pontos de vista estéticos e técnicos e também o que eu consigo reproduzir no nariz dele uma cirurgia. Tá? Então, assim, a grande vantagem da técnica estruturada
que você consegue resultados mais previsíveis na cirurgia. Porque o paciente vai ver, a gente vai fazer uma simulação e vai tentar chegar o mais próximo possível daquela simulação. Tá. Agora, o nariz é uma parte do corpo da gente que dizem que cresce a vida inteira. Isso é verdade? Então, o que a gente tem, na verdade, é o referencial. Não é exatamente o nariz que cresce, mas sim as estruturas laterais da face, o arco malar, que é aquela que fica aquela parte de cima da maçã do rosto, a maxila que começa a ir um pouquinho para trás pelo desgaste ósseo. Então, a aparência do nariz é uma aparência maior. Tá. E com o tempo também, o nariz da gente vai caindo um pouquinho a ponta, não vai? Sim, o nariz acaba caindo um pouquinho a ponta, porque as estruturas que seguram ele acabam vão ficando mais frágeis com o tempo, tá? Os valores deletérios do tempo acabam machucando o nariz, enfraquecendo essas estruturas. Então, a musculatura puxa ele mais para baixo, o osso que está mais para trás deixa o nariz mais proeminente, essa ponta cai e muda o ângulozinho de perfil do nariz, e fica um nariz com a pontinha caída. Então, isso está junto com o envelhecimento da face. E isso é considerado também na hora de fazer uma cirurgia plástica do nariz? Sim, pode ser considerado. Num paciente que se incomoda com aquilo, que ele pensa em dar uma rejuvenescida na face, ou como um todo, uma cirurgia associada, ou só no nariz, com certeza, a reposição do nariz para uma forma mais jovem dele muda muito a face, dá uma rejuvenescida boa na face. Mas eu digo assim, quando vai fazer uma cirurgia plástica, o cirurgião também tem que pensar que com o tempo aquele resultado também vai envelhecer, né? Com certeza, com certeza. A filosofia estruturada, que é essa cirurgia moderna do nariz, ela tem uma preocupação com isso. Enquanto a cirurgia, que a gente fala convencional, redutora do nariz, ela não tinha essa preocupação. Então, o nariz, a gente faz as estruturas mais fortes, a gente se preocupa em reposicionar, em fortificar todos os ligamentos do nariz, para uma cirurgia ser mais duradoura, e é aquela nossa briga com esses fatores, os fatores deletérios do tempo, tá? Para uma cirurgia ficar você com o nariz mais rejuvenescido por um tempo maior. Agora, uma cirurgia de nariz, quais são os cuidados que a pessoa tem em relação ao período do pós-operatório? Precisa de repouso? Tem risco de cicatriz ou coisa assim? Hoje em dia é uma tendência maior você fazer a cirurgia com uma abertura nessa coluninha inferior que tem na base do nariz, tá? Normalmente eu digo para meus pacientes, você vai ficar com os pontinhos aqui. Em uma semana, a pessoa, numa distância de um braço, consegue observar que tem uma incisão ali, que foi aberto por ali o nariz. Tá? Mais ou menos 10, 15 dias, isso aí já fica muito difícil de ser percebido. Tá certo? Essa é a abordagem do nariz. Certo. E tem que fazer um repouso depois? Fica. Sim, a primeira semana, tá? Antes as pessoas operavam o nariz e saíam sem respirar da cirurgia, com aquelas gases dentro, obstruindo o nariz. Hoje você sai respirando da cirurgia. Você fica dentro do nariz com os splints, que são uns caninhos próprios, que permite você respirar depois da cirurgia, uma talazinha externa que não é para proteger contra a pancada, como muitos acham, aquilo ali é para não deixar o edema. Por uma semana você vai ficar com aquilo. Ficar de repouso em casa, mas podendo fazer suas atividades habituais sem muito exagero. Tá? Uma semana depois, você já pode voltar para quase todas as suas outras atividades, contanto que você não exerça muita atividade aeróbica nesse tempo, senão pode ter um pouquinho de sangramento. E o resultado final, quando já desinchou tudo, quando vai ficar assim, como vai ser para sempre, né, vamos dizer assim, em quanto tempo, hein, doutor Eric? Olha, o nariz, ele em 2 meses, você já tem um resultado apreciável da cirurgia, só que no retorno, eu mexendo no nariz, sinto ainda aquele edemazinho residual. Então, esse edemazinho que é mais perceptível para o médico do que para as pessoas que andam na rua, ele demora por volta de 1 ano para sair. Então, com 2 meses a pessoa já anda na rua,
poucas pessoas vão perceber aquelas alterações de inchaço da pele, só que isso aí termina mesmo em 1 ano. Certo. Então, como toda cirurgia plástica, né? Como toda cirurgia, né? Não tem como a gente acelerar o que é o fisiológico do nosso organismo. E cada um tem o seu tempo, né? Nem todos, isso aqui funciona como um reloginho. Porque tem muita gente que faz, por exemplo, uma cirurgia no olho, né? Uma plástica no olho. Aquilo vai ficar inchado e alterado por um tempo, né? E esse tempo de desinchar vai variar de pessoa para pessoa, né? Exatamente. Então, gente, olha, tem técnicas modernas chegando aí e já em prática, né, na rinoplastia, que é a cirurgia plástica do nariz. Essa chama-se rinoplastia estruturada, né? E ela é nova, mas não foi criada ontem, não, né, doutor Eric? Então, ela não foi criada ontem, tá? Essa cirurgia, ela começou na década de 90 nos Estados Unidos, tá? Teve uma resistência no começo, até nos Estados Unidos, onde ela começou para mudar, porque a cirurgia convencional, ainda os grandes cirurgiões faziam, tá? E depois foi percebido que ela era uma técnica mais reprodutível, tá certo? Ela entrou no Brasil há pouco tempo, hoje são realmente poucos cirurgiões que a realizam, tá? E ela é o futuro da cirurgia de nariz, sem dúvida. Muito bem. Bom, eu agradeço aqui suas orientações. Nós falamos com o doutor Eric Oliveira, que é cirurgião plástico. Obrigada, hein, doutor Eric? Até uma outra oportunidade. Luísa, muito obrigado. Parabéns pela audiência. Tá? Obrigado de novo pelo convite. Um bom dia. Um bom dia.